era Xabi Alonso começa, o Real Madrid vence, mas tem muitas coisas a melhorar. E são dessas coisas que nós vamos falar a partir de agora. O Real Madrid começou o jogo jogando no típico 4-3-3, com Arnold na lateral direita, Militão e House na zaga, Carreiras fazendo a lateral direita, Tchouaméni como um volante à frente dos zagueiros, sendo um cabeça de área, Arda Güler e Valverde como meias mais avançados, Brahim Dias pelo lado direito, Vinícius Júnior pelo lado esquerdo e Mbappé como centroavante. Mas antes de falar de questões coletivas, vamos falar de alguns destaques individuais. O primeiro deles é o Dean House. O Dean House jogou muito. A defesa do Real Madrid, a zaga do Real Madrid, não foi muito exigida no jogo. A primeira oportunidade de gol clara do Osasuna foi apenas aos 84 minutos. Se você for pegar o mapa de calor de Militão e de House, você vai ver que eles pisaram muito mais na intermediária do Osasuna, ou seja, depois da linha de meio de campo, do que na sua própria intermediária defensiva, no seu próprio campo. Os dois jogaram avançados. E o Dean House, por que eu destaco ele e não destaco o Militão, ou o Arnold, ou Carreiras? Eu destaco o House porque muitas vezes o House estava jogando de meio de campo. Muitas vezes ou o Carreiras cobria ele na zaga, ou o Tchouaméni descia e fazia a zaga, e o House ia pelo lado esquerdo e fazia o papel de meio de campo. Ele já é um meio de campo com uma característica de boa qualidade de passe, boa qualidade de saída de bola. Ele tem uma alma de armador, de meio campista, e ele jogou muito bem. Vamos compará-lo ao Militão, seu companheiro de zaga, que também jogou muito bem, mas o House teve um destaque. O Militão teve 88 ações com a bola, teve 75 passes, com 70 sendo certos e 93% de assertibilidade nesses passes. Já o House teve 114 ações com a bola, ele teve 89 passes certos em 95 passes, teve 94% de assertibilidade nos passes, teve 2 passes decisivos, 17 passes longos, com 16 sendo certos. O House jogou muito. E o Real Madrid, sabendo aproveitar ele, vai jogar aí nesse 4-3-3 que foi de início, vai jogar com 4 meio de campos e não só 3, porque o House joga muito. Claro que o Real Madrid não sendo exigido dessa forma que foi hoje, o House vai ter muitas dessas oportunidades. Claro que se o Real Madrid for jogar contra um time mais ofensivo, que ataque mais, o House vai ter que tomar cuidado nesses lances, porque em alguns momentos o House ele errou alguns passes e foram alguns passes que a bola foi rifada e que se fosse um time mais ofensivo, poderia ter aproveitado essa oportunidade e ferir e agredir o Real Madrid. Mas como não foi o caso hoje, o House fez a festa e jogou muito, jogou praticamente como meio de campo. O próximo destaque individual é o Arda Güler. O Arda Güler está jogando muito junto com o Xabi Alonso, mas eu achei que hoje ele não se destacou tanto, por isso que eu quero trazer ele aqui nessa primeira parte que eu estou falando sobre os destaques, por mais que pareça contraditório. O Arda Güler ele jogou como um meia mais avançado pelo lado esquerdo e o Valverde jogou pelo lado direito. E eu achei que não foi uma boa opção, porque eu preferia que o Valverde jogasse pelo lado esquerdo do meio de campo e o Arda jogasse pelo lado direito. Por quê? Porque o Arda ele é canhoto, então pelo lado direito ele pode cortar, jogar para dentro e chutar, ou ele pode fazer cruzamentos nas costas da zaga, e isso é muito bom, foi algo aproveitado contra o Tirol, num amistoso que o Real Madrid fez na semana passada, que ganhou por 4-0, que o Arda Güler jogou muito bem. Então, eu não achei uma boa escolha do Xabi Alonso botar o Arda Güler jogando de meia pelo lado esquerdo. Eu acho que seria melhor ele jogando pelo lado direito. Tanto que no jogo contra o Tirol, o Arda Güler dialogou muito bem com o Arnold e com o Brahim Dias. E hoje não ocorreu muito bem isso. Tanto que o lance de destaque do Arda Güler, que foi um chute que ele deu, foi lá para os minutos 60 do jogo. Então, para mim, foi um jogo abaixo do Arda Güler, não porque ele foi abaixo, porque ele participou bastante do jogo, ele apareceu para o jogo, mas por uma questão de escolha do Xabi Alonso que poderia ser melhor. Eu fiquei na expectativa de ver o Arda Güler jogando também pela meia direita, para quando o Mastrotuano entrasse, ver os dois dialogando, que é algo que vai ser muito interessante a gente ver ao longo da temporada, e eu espero que o Xabi Alonso aproveite o Arda Güler, que está jogando muito, que está sendo esse meia cerebral, está sendo esse substituto do Kroos, claro, tomando as devidas proporções. Eu quero ver ele sendo aproveitado, e eu acho que o lado direito do meio de campo é melhor, ainda mais se o Mastrotuano conseguir se tornar titular
nos próximos jogos, vai ser uma boa dupla que nós vamos ver ali em Madrid. O próximo destaque é o Kylian Mbappé. Mbappé jogou muito, muito. Ele estava em todos os lados do ataque do Real Madrid. Se você pegar o mapa de calor, dá para ver que ele pesou muito mais pelo lado direito, pelo lado esquerdo do campo de ataque do Real Madrid. Não atrapalhou o Vinícius Júnior. Eu acho que em alguns momentos do segundo tempo, quando o Vinícius Júnior não estava jogando bem, os dois não conseguiram, em 2 lances, dialogar tão bem. Mas o Kylian Mbappé, em todos os lugares que ele pisou hoje, ele jogou muito bem. Ele jogou pela esquerda, ele jogou pela direita, tanto que ele sofreu o pênalti que ele cobrou e fez o gol, que foi o gol do jogo, pelo lado direito. Ele saía e jogava pela intermediária, jogando até no papel de um 10, digamos assim. Ele deu um passe para o Álvaro Carreras no primeiro tempo, com uma bola enfiada, rompendo linhas, saindo da intermediária mais pelo lado direito, caindo para o lado esquerdo, para o Carreras correr e atacar o espaço, que foi digno de um camisa 10. O Mbappé jogou muito bem dentro da área também do Osasuna, que estava sempre com, sei lá, todo o time do Osasuna praticamente. Ele também teve 2 lances que ele finalizou. Não finalizou tão bem, mas deu para ver que ele jogando em espaço curto, ele também jogou bem. Ele também soube aproveitar as oportunidades, não saiu gol, não finalizou com a qualidade que o Mbappé mostra, mas foram lances que levaram perigo e são lances importantes que entram no psicológico do Osasuna e entram no psicológico do próprio Mbappé e favorece o Mbappé. Hoje ele jogou muito, por isso que na thumb está escrito o novo dono do Mbappé. O Mbappé ele pegou a camisa 10 do Real Madrid e dá para ver que o Mbappé da temporada passada, que fez mais de 40 gols, foi um bom Mbappé, conseguiu se adaptar, principalmente a segunda metade da temporada. Ele jogou muito bem, mas dá para ver que o Mbappé com o Xabi Alonso, o Mbappé da temporada 25-26 vai ser diferente. Ele tá muito mais ousado, ele tá dando muito mais dribles, ele tá indo para cima, ele tá atacando todos os lados do campo, ele tá jogando muito, ele tá dando muito mais passes, ele tá solto, o Mbappé tá solto, ele já sente que ele é do Real Madrid, ele é o jogador do Real Madrid. Na temporada passada, principalmente na primeira metade, ele estava muito desligado, em alguns momentos dava para ver que faltava confiança, mas agora não. O Mbappé chegou em Madrid de verdade, digamos que o 100% dele chegou. Essa partida mostrou isso. Ele foi o homem do jogo, o MVP. E se ele continuar assim, esse ano vai ser dele. E para fechar os destaques individuais, eu vou falar do Mastantuano. Não vou falar muito porque ele entrou no minuto 68, no lugar do Brahim Dias. Entrou bem, teve uma oportunidade de gol, ele deu uns chutes que ele conseguiu tirar bem do zagueiro e o goleiro fez uma defesa, que obviamente não foi o gol dele, porque se ele fizesse um gol na estreia dentro do Bernabéu, ele ia ficar grandão, igual o Ender que fez na temporada passada, mas ele jogou bem. Ele teve uma oportunidade também de um passe que ele deu, partindo da direita mesmo, que quase gerou um gol. Na realidade foi um escanteio que ele bateu e quase foi gol do Tchouaméni. Ele cabeceou a bola, se fosse no gol, acho que o goleiro não iria alcançar, mas como o Tchouaméni cabeceou ela, meio que perdendo o time dela, a bola foi para fora, mas o Mastantuano entrou bem. Agora falando de destaques coletivos, eu achei muito interessante que o Real Madrid começou o jogo, como eu falei, no 4-3-3, bem característico, bem de videogame, com uma linha de 4 jogadores na defesa, um volante fazendo a cabeça de área, um volante jogando à frente dos zagueiros, 2 meias bem avançados, que eu falei, né? O Arda Güler e o Valverde, 2 pontas bem dando bastante amplitude, que foi o Brahim Dias e o Vinícius Júnior, e o Mbappé, que foi um 9, que foi de muita movimentação. Mas enfim, o Mbappé é um caso à parte nesse jogo, ele engoliu o jogo, apesar de ter sido 1-0 só, a exibição do Mbappé foi muito boa. Mas eu achei interessante porque até mesmo nos anos anteriores, quando o Real Madrid jogava no 4-3-3, não jogava nesse 4-3-3 dessa forma. Normalmente o volante sempre tinha algum outro jogador, algum outro meio-campista para o acompanhar. Ou esse volante ele descia e fazia uma linha de 3 junto com os zagueiros, por exemplo, o Toni Kroos na temporada 23-24. Mas eu achei muito interessante também, o jogo permitiu, a linha do Real Madrid foi muito alta, como eu falei, os zagueiros do Real Madrid eles jogaram na linha de meio, na intermediária do campo do Osasuna. Eles não jogaram praticamente no seu campo de defesa, eles jogaram no campo de ataque. A linha foi muito alta mesmo,
Mas foi muito interessante ver esse 4-3-3 bem característico, muito tempo que eu não vi o Real Madrid jogar assim. Mas um detalhe que eu achei muito interessante, que até a metade do primeiro tempo, quando o Real Madrid jogou assim, foi que o Real Madrid jogava, às vezes, num 2-3-5. E me lembrou muito o Real Madrid do Zidane na temporada 2017, 16-17, principalmente na final contra a Juventus, que o Real Madrid jogou nesse 2-3-5, que na época foi o Sérgio Ramos, Varane, Casemiro, Kroos, Modric, e na linha de 5 no ataque era nas extremidades, dando amplitude, o Marcelo Carvajal, por dentro nós tínhamos o Cristiano, Benzema e o Isco. Mas enfim, hoje eu achei interessante que o Militão e o Haaland jogaram como essa dupla de zaga, jogando muito próximos, e na linha de 3 que ficavam à frente dos zagueiros eram o Tchouaméni, e os laterais não estavam dando amplitude, os laterais estavam jogando por dentro, que foram o Arnold e o Carreiras, jogando como um trio de meio de campo junto com o Tchouaméni. E isso é de grande valia para o Real Madrid, porque nessa temporada o Real Madrid tem laterais que têm almas de meio de campo. O Arnold, ele é muito bom, ele tem uma qualidade de passe muito boa, ele tem uma visão de jogo muito boa, ele tem passes rompendo linhas, passes em profundidade que, bem aproveitados, geram jogadas muito perigosas. E o Carreiras também é um jogador que é muito ofensivo, tem uma qualidade técnica muito boa. Ele deu até uma caneta em um jogador do Osasuna no primeiro tempo. Então, eu achei muito interessante eles fazendo esse papel ali pelo meio, eles fazendo esse papel por dentro. Creio que tem tudo para dar certo quando o Xabi Alonso quiser usar esses laterais por dentro. E, nesses momentos, quem dava amplitude eram o Vinícius Júnior pela esquerda, o Brahim Dias pela direita. O Brahim Dias fez um papel muito mais defensivo. Se for pegar o mapa de calor dele, ele não tem um local que ele está muito no campo. Ele foi muito ali dando amplitude pela ponta direita. Ele foi muito como um meio atacante pelo lado direito. Não, ele jogou por todo aquele corredor esquerdo ali, não voltou tanto para a defesa, porque não foi tão necessário, mas se fosse necessário, ele também faria. Por isso que o Brahim Dias é um jogador muito útil. O Vinícius Júnior, obviamente, jogou mais pelo lado esquerdo. O Vinícius Júnior não fez uma partida tão boa. O primeiro tempo dele foi até bom, ele estava mais insinuante, mas no segundo tempo ele baixou o nível. Mas eles estavam dando amplitude, enquanto o Valverde e Arda Güler jogavam ali com o meio de campo junto com o Mbappé, porque o Mbappé estava em todo lado do campo, como eu falei. Então o Real Madrid, nesse 2-3-5, me chamou bastante atenção, foi utilizado mais no primeiro tempo, mas depois da metade do primeiro tempo, o Real Madrid voltou para um 4-2-3-1, que foi muito utilizado na temporada passada, mas agora com o Xabi Alonso, o Tchouaméni e o Valverde jogaram como os volantes e o Arda Güler jogou como camisa 10 à frente deles dois, à frente do Valverde e do Tchouaméni, tendo o Vini e o Brahim continuando dando amplitude. E eu não achei que isso ajudou muito, principalmente por causa do Arda Güler. O Arda Güler ficou muito encaixotado, sempre tinham 5 jogadores ao redor dele, porque o Osasuna jogou em bloco baixo, todo recuado, e facilitou para o Mbappé. O Mbappé, sim, conseguiu se movimentar bem nisso, então o Arda Güler teve alguns momentos muito sacrificados para algumas características do time. Mas, contudo, esse 4-2-3-1 não baixou o nível do Real Madrid. Então é isso que eu vi do jogo. Os pontos positivos, como eu falei, o Haaland jogou muito bem, o Mbappé jogou muito bem, mas tanto ano entrou e fez sua estreia jogando bem também, não fez nenhuma besteira, também não fez nada de espetacular. O Arda Güler tem que ser melhor utilizado, ele tem que ser um jogador sendo utilizado com liberdade. E o time coletivamente teve algumas variações táticas que eu achei interessante. Tem alguns pontos para melhorar, mas com a primeira rodada isso é totalmente normal. Se você gostou do vídeo, dá like, compartilha, comenta aí o que você achou do jogo, achou dos jogadores. Se inscreve no canal, porque aqui nós vamos falar muito mais de futebol.